Olá, estamos ao vivo aqui com mais uma edição para vocês do nosso Transicast, o nosso podcast que traz entretenimento, cultura, informação para você, querido telespectador. E hoje nós estamos aqui com nada mais nada menos do que uma grande escritora, Vera Lúcia, que acabou de lançar mais um trabalho maravilhoso. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, as boas-vindas aos nossos telespectadores e falasse um pouquinho de você. Boa tarde, eu sou Vera Silva, e esse é o meu primeiro livro, né? É o seu primeiro livro? Meu primeiro livro. Eu escrevo já há muito tempo, desde 12, 13 anos eu escrevo, só que eu sempre escrevi e perdia, né? Tudo que eu escrevia era perdido, ficava perdido. Pode aproximar um pouquinho, só. E agora, aos 50 anos, depois de muito tempo, eu resolvi publicar um livro. E é O Homem que Nunca Amou. É o meu primeiro livro. Que bacana. E você já tem alguns trabalhos assim, que a gente costuma falar, né? Eu, como cantora e compositora, eu tenho alguns trabalhos que eu deixo guardadinho na gaveta para uma oportunidade de estar lançando. Você tem esses trabalhos também? Eu tenho esse livro publicado e tenho mais 4 livros escritos. Agora, em março, eu estarei publicando o segundo livro, né? E tem alguns outros projetinhos aí para o próximo ano. Muito legal. E assim, eu sou uma pessoa que eu adoro uma leitura, mas como a gente estava falando, às vezes no dia a dia, né, às vezes o tempo, aquela coisa a gente fala, não tenho tempo, não consigo, né, fazer uma leitura ali, pegar um livro para ler. Aí, assim, eu queria que você falasse, não sei se você pode dar um spoilerzinho, um resuminho do que é o livro, para deixar as pessoas com interesse, assim. Sim, se trata de um romance, né? E é a vida de um homem que nunca se permitiu amar. Ele é o Roberto, ele é um empresário, já muito bem sucedido, 52 anos, já, sabe, está no auge já da vida dele profissional. Só que durante toda a vida de Roberto, ele teve vários romances. Só que ele nunca assumiu nenhum. Ele nunca quis compromisso com ninguém. A fidelidade dele era só para ele. Ele era um homem fiel a si, aos seus gostos, tudo que ele precisava, era fiel a isso somente. Não tinha mulher, entendeu, que fizesse com que ele se dedicasse a ela, com que ele se guardasse para ela, entendeu, preservasse uma relação. Ele amava só família. Se tinha o sangue dele, ele amava. Do contrário, ele usava. E isso foi durante toda a vida dele. E ele chegou aos 52 anos com vários fracassos no relacionamento. Só que ele encontrou uma mulher, ele se apaixonou, se interessou por uma mulher, e essa mulher não estava ao alcance dele. Entendi. Porque ele chegava nas mulheres, conquistava e jogava fora, e essa não se permitiu isso. Sim. Ela não queria esse tipo de homem na vida dela. Então, ela foi, a busca, a conquistar essa mulher, a Esther, que é a personagem, fez com que ele se apaixonasse. Ele foi mudando, entendeu? E no decorrer dessa conquista, ele foi conquistando Esther, e Esther foi mostrando para ele várias coisas que ele tem de errado na vida dele. E ele foi mudando tudo isso, ele se permitiu mudar, porque nenhuma mulher conseguiu fazer isso. Ele se permitiu, sabe, mudar para amar essa mulher, ele teve que mudar o jeito dele ser. Ele teve que se remoldar. E tem uma coisa, algo dentro do Roberto, entendeu? Que ele sabe que existe e ele usa isso para pegar a mulherada, entendeu? Só Sim. que a Esther mostra para ele que não é assim, que o que tem dentro dele não é bom, que ele tem que mudar. E no decorrer da trama ela consegue fazer tudo isso, entendeu? Muito bacana. Eu ouvindo você falar, eu lembro muito dos meus amores e desamores ao longo da minha adolescência, que eu me apaixonei com 19 anos, eu passei exatamente pelo que a Esther passou,
né, hoje essas pessoas, né, elas vão amadurecendo, vão vendo que não é bem assim. E de um ponto de vista terapêutico, eu achei muito interessante. Eu vou querer ler o livro com certeza. Porque é bom a gente ver relações humanas, né, e entender no livro aonde nós estamos falhando também, não é? Isso, com certeza. E você, no livro, muitas pessoas vão se identificar, pessoas que já compraram o livro e veio falar para mim, nossa, eu sou o Roberto. Eu sou o Roberto, quer dizer, tem cura. Mulheres vieram e me disseram, eu sou o Roberto. Sim. Entendeu? Porque é bom a gente aprender e tem solução para tudo. Ninguém quer viver a vida inteira sozinho, entendeu? Então tudo, tá difícil, mas tudo tem uma mudança, tem um jeito de mudar. E aí a Esther apresenta para ele vários meios de mudar. O caminho que eu usei no livro foi o amor, cura, porque a gente fala cura, a gente não fala só de cura psicológica, entendeu? Sim. Cura emocional. Então, o Roberto tem um monte de coisas que envolvem a vida dele, que envolve a nossa também no dia a dia. Exato. E quantas vezes a gente não se permite? A gente não se permite amar, a gente não se permite evoluir. Evoluir profissionalmente. A gente se fecha ali no nosso mundinho e fica, não, eu não consigo, eu não vou continuar assim. Mas não, quando a gente se permite, tem essa mudança. E foi isso que ele fez. Ele se permitiu, entendeu? Mudar pela primeira vez na vida. Mudou. Que bacana. E assim, eu queria saber de você, Vera, se a sua história de vida, assim, se existe algum denominador comum na sua vida que te inspirou a criar essa trama, esse romance. Sim, eu falo que esse romance ele é baseado em fatos reais. O Roberto existe. Entendeu? Sim. Do mesmo jeito que o Roberto existe a Esther. Não é a minha história. Já vou falando que todo mundo pergunta, é sua história, é sua história. Não, não é a minha história. Mas são histórias de pessoas que passaram pela minha vida, várias pessoas. Então eu fui pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e fui juntando e montei o personagem. Bacana. Entendeu? Então ela é baseada na história de um casal real. Mas a trama toda, eu fui pegando um pouquinho de cada um e fui colocando ali. Muito legal, assim, eu fico parando para pensar, porque assim, esse livro pode ajudar muitos casamentos a se salvarem, né, casamentos se salvar no sentido de não tem mais amor, a gente não está mais se encontrando, não em questões de violência que a gente vê hoje em dia, mas se salvarem, né, porque a gente se olhar é um passo a mais, né, para nossa evolução, a gente se permitir dar esse primeiro passo, e eu achei muito legal, assim. E assim, eu gostaria também de perguntar, assim, saber um pouco da sua história, né, como começou tudo, sua história de vida, que também é interessante, né, porque a gente fala assim, nossa, esse livro é muito legal, quem é Vera Lúcia, né, quem é, assim, de quem estamos falando, qual é a grande consciência por trás desse livro? Entendi. Olha, eu nasci em Campinas, né, eu não sou de Limeira, sou natural de Campinas. E, como eu disse no começo, eu escrevo desde os 12 anos, poesia, versos, essas coisas. Só que eu nunca guardei nada, né? Eu sempre escrevia, dava para um... eu até falava quando eu era criança, adolescente, que eu era psicóloga das minhas amigas, porque eu sempre resolvia ali numa escrita alguma coisa que elas queriam ouvir, e fui levando, foi crescendo com o tempo, só que eu me tornei mãe, né? Casei, me tornei mãe, tive 2 filhos e me dediquei a eles, sabe? Quando é um sonho que você tem, que você encosta e deixa e vai viver outra Engavetou, vida. Né? Isso, e vai viver outra história, outra vida. E continuei sempre escrevendo. Sou uma leitora, assim, faminta, entendeu? Sou louca para ler, leio. Eu digo até que eu leio bula de remédio, se não tiver o que ler, porque eu amo ler, leitura é minha vida. E só aos 50 anos, sabe? Depois de um divórcio, entendeu? Depois de recomeçar a minha história de vida, eu resolvi embarcar nessa. A gente se olha, né? Isso, a gente volta a se amar, né? Porque internamente a gente se olha, a gente se fala, não, por que eu não fiz isso antes, né? Isso, a gente se dedica muito aos outros. Então eu fiquei da época que eu casei com 20 anos até os 50 me dedicando aos outros. Né? Aos filhos, aos filhos, ao casamento, à família, entendeu? Nunca me coloquei como prioridade, né? E agora, há 2 anos atrás, eu recomecei, eu separei, recomecei a minha história, falei, agora eu sou a prioridade. Aconteça o que acontecer, eu sou a prioridade.
Aí eu me permiti realizar esse sonho, entendeu? Aí não paro mais, né? Porque agora eu só escrevo. E assim, o seu livro ele está disponível assim na internet para venda? Como que a gente faz para adquirir o seu livro? Ele está na plataforma mais viável para todos na Amazon, mas ele tem lojas americanas, Submarino, e ele tem e-book e o físico. Que é o falado, né? Isso. E também, se você entrar em contato comigo no meu Instagram, que é @escritora Vera Lúcia, perdão, @escritora Vera Silva, eu também envio para as pessoas. Envio para as pessoas. Porque assim, eu achei uma história muito interessante, porque, como eu falei no começo, eu super me identifiquei, porque eu já passei por amores. Talvez se eu tivesse um guia desse, eu já teria ficado um pouquinho mais, né? Não é armada, porque a gente não pode se armar para amar. Não armada, você estaria se protegendo. Estaria consciente. Exatamente, eu estou entrando, mas não fala, você não se joga de cabeça, porque foi exatamente o que ela fez. Sim. Ela não se jogou de cabeça. Toda vez, né, que ela falava, não, eu não preciso disso na minha vida. Ela não se jogou, ela foi moldando aquele homem, entendeu? E a gente é capaz de fazer tanto o homem como a mulher. Ele é capaz de moldar, entendeu, a outra pessoa para caber na vida dela. É até uma lei da natureza, né? O meio, ele molda, né, os elementos que estão em volta. Isso. Se você anda com uma pessoa que está sempre consciente, está sempre te alertando, né? Você consequentemente vai pegando isso. Você vai ficando mais maduro, né? Agora você anda com pessoas emocionadas, pessoas que aqueles amores de tipo Disney, que é o Príncipe Encantado, que eu vejo muitas pessoas hoje em dia esperando num relacionamento, né, a Cinderela com um sapatinho de cristal, ou o príncipe montado num cavalo branco. E o livro parece que ele mostra exatamente o contrário, né, que o amor ele se faz em pequenas atitudes no dia a dia. Isso. E o bom desse livro é que ele é a vida de um casal no dia a dia. Não é aquela coisa... É, né, a conquista, entendeu? É o conhecimento, é a conquista. Então não é fantasia. Entendeu? Não é o lúdico, né? Isso não é lúdico, entendeu? Ele é totalmente real, é o dia a dia de um casal, entendeu? Muito legal, assim. E você sempre, assim, você gosta bastante de abordar essa temática, ou você já tem outros estilos, gêneros de livros, assim, que você goste mais? Olha, eu leio tudo, eu não tenho preconceito literário, mas escrever, eu foquei no romance, e no romance baseado em fatos reais. Eu sempre pego um fato real, as pessoas vão ver nos meus próximos lançamentos, que eu sempre tenho um foco em alguma coisa real. Eu gosto do romance, entendeu? Eu gosto de pegar o real, entendeu? E trabalhar dentro daquilo ali. Então eu faço isso. Eu nunca tentei, entendeu? Uma fantasia, entendeu? Eu nunca tentei esses daí. Mas assim, você criou uma história assim baseada em fatos reais, e eu confesso que quando eu era criança, eu escrevia bastante também. E eu gostava muito de escrever desenho animado, porque na época, quando a gente tinha uns 10, 12 anos, eu queria ter um desenho animado, nem imaginava. É a fantasia. Então eu sempre fui muito bom em escrever fantasia, mas uma dificuldade muito grande de criar personagens que tenham contexto, sabe, que tenham um sentido, criar aquele personagem e criar um sentido para tudo que está acontecendo. Criar ligações, né? Porque tem histórias que a gente cria que é coisa sem pé nem cabeça, e acabava ficando assim. E se você sentiu alguma dificuldade, assim, em algum momento do seu livro de escrever, de criar, tipo assim, essas ligações entre o personagem e o acontecimento, que é o acontecimento do passado que se explica no futuro? Sim. Esse livro, esse em especial, como eu já tinha outros já pronto, né? E eu resolvi colocar esse aí, primeiro a ser lançado do que os outros que ficaram para trás, para mim foi mais fácil. Eu consegui em 6 meses começar e terminar ele. Só que o meu primeiro livro, por exemplo, que está lá na gaveta guardado, esperando o dia dele, eu levei 2 anos escrevendo ele, porque realmente é difícil. Você criar o personagem, entendeu? Desenvolver aquela história, entendeu? E criar, cenários, entendeu? E para escrever você tem que ler muito. Sim. Você tem que ler muito, 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 muito. Você quer escrever um romance, leia romance. Entendeu? Quer escrever ficção? Leia ficção, entendeu? É como se fosse um laboratório que você faz, entendeu?
Porque eu sentia que na época a minha dificuldade maior era de desenvolver personagens, cenários, e eu percebo que isso está muito bem estruturado no livro, não está assim. Porque a gente vê que tem muitos livros que a gente lê e fala, mas gente, isso aconteceu agora, mas não está explicado por que isso aconteceu, não tem nada no livro falando. E perde, né, o contexto. Perde, você não consegue levar o escritor, porque todo escritor quer leitor. A gente escreve, sim, para vender, entendeu? Mas o foco do escritor é o ter um leitor. Então, se você não escreve, se as coisas não fazem sentido, entendeu? Se a história não prende a pessoa, se você começa a escrever uma coisa e joga outra que nada a ver, você perde o leitor, porque ele vai ler até aquele espaço. A hora que chegar naquela página que já mudou toda a história e não fez sentido, ele vai falar, não vou continuar lendo isso. É igual um filme ruim que você começa a assistir. Que tá cheio. Nos streamings a gente vê isso horrores. Você começa a assistir o filme, chega lá, 15, 20 minutos, que droga, que é isso? De onde que tiraram isso? Que final é esse? Tipo, o personagem tava levando pra um caminho. E muda no meio da história. Não. Entendeu? Mas sem te preparar que pode haver essa mudança, entendeu? Exato. E escrever é a mesma coisa, entendeu? Você tem que ter... Inclusive, muitos livros viram filmes, né? Viram, porque são bons, são livros bem escritos, né? Estruturados. Isso, bem estruturados. Daí eles viram filme. Do contrário, entendeu? Eu posso citar um filme aqui, não sei se eu posso citar, posso? Pode. O Lado Bom da Vida, entendeu? Maravilhoso. O livro é maravilhoso. Sim. O filme, o que eles fizeram com aquele filme? Não, eu já vi bastante, por exemplo, os livros de Crepúsculo são maravilhosos. Aí eu vou assistir o filme, eu assisti até acho que o penúltimo, que fez sentido. O último ficou uma coisa sem entender, ficou uma coisa tipo assim, nós temos que terminar a história, não sabemos como vamos fazer, não vamos contar a história completa do livro. Aí eles criaram um negócio lá que não convenceu o telespectador, não, porque quem lê o livro sabe como que termina, sabe, tem todo o contexto ali. Aí você vai assistir o filme e falar, gente, eu esperava uma coisa melhor. A impressão que deu no final é que faltou alguma coisa, eles vão continuar. Aí eles não continuam, porque acabou, entendeu? Sim. Então é isso aí. Escrever um livro não é fácil, não. É questão de dedicação, tempo, rotina. Você tem que ter rotina para escrever o livro, entendeu? Você tem que separar o horário. Aquele horário é meu, só meu, não vou aceitar perturbação, entendeu? Tudo que você pensa sobre o seu livro, você escreve. Porque na hora que você está escrevendo, vem tudo aquilo na sua mente. Você, esqueci. Você vai lá nos seus escritos e acha lá, entendeu? Seu rascunho, Isso, no seu rascunho, e acha tudo que você pensou e você consegue ir encaixando, entendeu? E isso é muito legal, porque exige uma disciplina que eu vou confessar para você que eu tenho uma certa dificuldade. E você, assim, em algum momento na hora de você escrever o livro, você sentiu essa dificuldade de nossa, agora eu preciso escrever, agora o que eu... Sabe, sentir aqueles bloqueiozinhos que a gente sempre tem? Tem bloqueios. Por exemplo, meu próximo livro se trata sobre um romance de uma escrava livre com o filho do senhor, né? Então, ele tá lá. Tá parado já há 15 dias. Por quê? Porque eu estou vivendo um bloqueio dessa história. E né, enquanto eu vivo o bloqueio dessa história, eu continuo outra, porque já vem outra nascendo. Então, tem esses bloqueios sim, entendeu? É por isso que eu falo para você. Cada vez que você pensar, eu estou trabalhando com outra coisa, eu estou em casa, eu lembrei de alguma coisa que encaixa naquele livro, mesmo que você não use lá na frente, escreve. Sim, vai fazer sentido. Isso, porque na hora do bloqueio, você resolve, volta lá, sabe, nos seus rascunhos e descobre, nossa, eu posso colocar isso aqui agora, entendeu? Mas tem aquele bloqueio, vou parar, entendeu? Vou respirar, vou começar outra coisa, porque daí desse tempo que você dá um tempo, porque quando a gente, sabe, mergulha numa história, entendeu? Chega uma hora que a gente não dá mais, entendeu? A gente não consegue dar esses bloqueios, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, a história começa a ficar sem perna e sem cabeça, entendeu? Aí se você começa uma outra história, um outro projeto, aí a sua mente flui para outro lado e você começa a pensar naquilo lá, naquele outro livro. Daí você consegue colocar tudo na escrita facinho. Perfeito, perfeito. Eu já estou apaixonada por essa conversa, assim.
Vamos chamar um intervalo rapidinho aqui, nós já voltamos e eu quero saber muito mais de onde veio essas inspirações, os próximos trabalhos. E eu vou deixar vocês com esse gostinho, com essa curiosidade também. Voltamos já com o nosso Transicast. E estamos de volta aqui com o nosso Transicast, o nosso podcast que traz informação, cultura, entretenimento, diversão e a diversidade como nosso foco de trabalho, nosso foco de bate-papo. E hoje a nossa conversa maravilhosa está sendo com ela, que publicou seu primeiro livro, O Homem que Nunca Amou, Vera Lúcia. Estamos de volta e eu queria que você continuasse a nossa conversa, né, sobre o que a gente estava falando, dos personagens, né, da pessoa, de como que a gente estava... É tanto assunto que a gente até esquece. Durante a criação do livro, a criação da história, eu baseei fisicamente o personagem masculino no meu esposo. Então, se você olhar o Roberto e ver meu marido, as características são as dele. E a Esther são as minhas. É a personificação Isso, do personagem. fica muito mais fácil para você criar um personagem assim, entendeu? Sim. E os outros personagens também, no decorrer da história, eu fui dando nomes aos personagens, entendeu? Mas fui baseando esses nomes em pessoas, sabe? Que você conhece. Então fica muito mais fácil você não se perder durante a história. É um ponto de luz, assim, que vai te guiando. Isso, exatamente isso. Mesmo que eu tenho, por exemplo, uma personagem que eu tenho, a Vanessa.
é minha sobrinha. A personagem que está lá, a história que está lá, não tem nada a ver com a vida da Vanessa, Sim. entendeu? Mas eu consigo trabalhar melhor, porque eu vou lembrar, a Vanessa é a personagem tal, entendeu? Mas o arquétipo do personagem é outro. É outro, isso, mas eu consigo, você consegue guardar tudo isso e não se perder durante a escrita, entendeu? É um erro que eu cometi, acredito que muitos escritores que estão, né, nessa empreitada já, né, mesmo que escrevam, assim, ainda cometem. Eu acho muito legal você comentar sobre isso e dar essas dicas, né, porque é o que a gente estava comentando agora, né, no intervalo. Todos nós somos escritores, você falou, né? Sim. A gente recebe as informações a todo momento e eu acho que um livro, assim, bem detalhado, bem estruturado, ele incentiva as pessoas, né, a escrever. E escrever, eu acredito que também seja um ato de amor, né? Sim, como a gente conversou, todos nós realmente nascemos escritores. Porque eu tenho a minha história de vida, você tem a sua história de vida, entendeu? Exatamente. Então tem algo sempre, a gente tem sempre algo para falar fora, o que a gente o que está ao nosso derredor, entendeu? Que a gente convive ali no dia a dia, a gente aprende, recebe muita informação todos os dias mesmo. Então todos nós somos escritores. A diferença, entendeu? É entre você se dedicar e não se dedicar. Uma criança que nasce num lar do escritor, como você tem um pai escritor, Sim. é muito mais fácil a criança amar a leitura, entendeu? E se dedicar àquilo, entendeu? Então, é igual um eletricista. O pai é eletricista, passa o dia, a vida dele só pensando naquilo. Ele tem um filho homem, que carreira que o filho vai querer? Exatamente, é do pai, porque ele sabe, ele vai aprender tudo sobre aquilo. Meu avô, o pai da minha mãe, todos os filhos homens, né, seguiram o modelo do meu avô, que foi, ele fez Senai na época dele, né, que na época era a faculdade máxima. Meu avô tinha seus 20, 30 anos, e conforme meus tios foram nascendo, cada um estava numa empresa, né? Nessas empresas que trabalham com formação de carro, peças de carro, essas coisas. O outro seguiu carreira de eletricista. Eles sempre trabalhavam em algo com esse nicho. Então, é assim que funciona na escrita também, entendeu? Sim. E depois, conforme a gente escolhe, você escolhe, eu vou me dedicar, entendeu? Então, se dedique. E é a que eu falo para você, você estava comentando que eu fiquei curiosa sobre, você falou que tem um bloqueio ainda de um outro trabalho que você está falando, né? De um outro livro. Queria que você comentasse um pouquinho dele, se você conseguisse, se você puder, assim. Eu fiquei curiosa. Esse livro, o que eu posso falar dele agora é isso, né? Que ele é um outro romance que se passa no século XIX, no ano de 1871. Assim, acho que em 1870 saiu a Lei do Ventre Livre, e essa minha personagem nasceu um ano depois que foi foi assinada a Lei do Ventre Livre no estado de São Paulo, numa fazenda. E nessa mesma fazenda, quando ela nascia, saía da fazenda aos 3 anos de idade o filho do senhor da fazenda para estudar na cidade. Sim. Aí ele volta depois, né? Depois disso ele volta com 9 anos para a fazenda, mas eles também não se conhecem, ela já está trabalhando na fazenda. E ele vai para a Europa. Quando ele retorna da Europa aos 17 anos, que começa. Daí ele encontra ela. Eles se encontram, né? Ela conhece ele conhece e começa a nascer um romance ali. E eu escrevi esse livro assim, até a página 66. Cheguei na 66, bloqueou. Tudo que eu penso sobre as ideias que eu vou tendo dele, eu vou pôr no papel. Sim. Porque a hora que eu conseguir dar continuidade àquilo que eu parei, todas essas ideias vão começar a fazer sentido, entendeu? E você tocou num ponto muito importante, né, que é a questão histórica, racial do nosso país. Isso, também. Tanto O Homem que Nunca Amou, como esse outro livro, que ainda não tem título. O título vai vir. Eu costumo falar que é a bênção de Deus. É a cereja do bolo. Exatamente, o título é a cereja do bolo. Tanto lá como aqui no Homem que Nunca Amou, eu falo sobre isso, sobre o racismo, sobre o romance interracial, tanto do lado negro, entendeu? Que os negros, muitos negros não aceitam, né? O relacionamento de brancos com negros, e tanto dos brancos, entendeu? Exatamente, porque a minha personagem, ela é negra. Como eu falei, ela é baseada em mim, então ela é negra, e o meu personagem é branco.
entendeu? Descendente de italiano, como é o meu marido. Sim. Então, a gente trabalha muito isso, sabe? Ela é uma personagem plus size, entendeu? Sim. E tem Fora do padrão, né? Isso, exatamente. Então, eu mexi em tudo isso. Ó. Ela é uma mulher que venceu profissionalmente, entendeu? Passou em cima de muito homem para chegar onde ela está. Então, ela tem o preconceito do trabalho, ela tem o preconceito da pele e ela tem o preconceito de ser gorda, fora do padrão. Então, se você vê, ela está totalmente fora do padrão, aceito pela sociedade, mas ela se impõe em cima disso. Eu acho assim isso muito importante porque eu não posso falar jamais por uma pessoa negra, mas eu assisto, né? Eu sou telespectadora de casos de racismo violentos, assim, exacerbados e escancarados que acontecem no Brasil, que é um país latino-americano, feito, né, basicamente nascido no berço afro-indígena, né? E eu acho que você vai conseguir lançar esse livro porque as pessoas precisam desse toque, dessa sensibilidade, elas precisam desse aceitação, elas têm que aprender a aceitar. Exato, entendeu? E respeito porque também. Respeito, porque eu não sou obrigada a gostar, Exato. mas eu tenho que respeitar, aceitar e respeitar. Pronto. É essa a escolha para a vida deles, sejam felizes assim. Te respeito, te aceito e pronto, acabou. Entendeu? Porque cada um é dono de si, né? Exato. Não tem essa. E nosso país, eu estava vindo para cá e conversando que o nosso país não tem pureza de raça aqui dentro. Não, aqui todas as raças são misturadas. O branco, eu estava conversando com um rapaz, ele é todo branco, filho de espanhol, todo branco, né? O cabelo todo cacheado. E ele fala, de onde que vem o meu cabelo cacheado? Do berço afro. Do berço afro, porque em algum momento da vida dele teve isso. Então não tem pureza no nosso país. De raça, não tem preconceito, sabe? Não tem que existir preconceito de raça, preconceito de gênero. Entendeu? Não tem que existir. Cada um é o que é e a gente tem que respeitar e aceitar todo mundo assim. E você, enquanto escritora, né, mulher negra, plus size, você sentiu dificuldade no lançamento, na manifestação e na expressão pura da sua arte, porque as pessoas, quando elas são brancas, a gente sabe que é um pouco mais fácil porque não tem o empecilho do racismo. E eu queria ouvir de você, se você teve essa dificuldade, se você passou por alguma coisa que, vamos dizer, uma escritora branca, por exemplo, não passaria. Queria que você contasse, que é importante. Olha, não ainda, né? Porque o meu livro foi lançado em junho, né, desse ano. É recente. E eu tô recente, eu tô com ele, vai fazer 6 meses, né? O meu bebê tem 6 meses ainda. Não, mas vai dar muitos frutos. Então eu ainda não vivi, mas eu sei que existe. Sim. Eu sei que existe. Eu sei de pessoas que já passaram por isso, né? Então eu sei que existe. Agora, na minha vida pessoal, eu enfrentei muitos preconceitos e enfrento até hoje, entendeu? Mas eu simplesmente decidi que a gente é o que é. A gente veio aqui. Eu sou, eu vou viver minha vida independente se ele ou ela gostar ou não. A gente veio para ficar. Tipo assim, aceita que dói menos. Exatamente, me aceita que dói mesmo. Não é obrigada a viver comigo, mas me respeita e me aceita e pronto. Porque eu faço isso com todo mundo, né? Então. E eu sou uma pessoa que eu sou suspeita para falar, porque eu, como mulher trans, eu entendo essa dor de a gente ser discriminada constantemente, a gente ser. Assim, pelo sistema, a gente é minorias no sentido de direito, porque numericamente nós somos a maioria, né? Os negros, LGBTs, se você for ver, não existe branco puro no Brasil, que você falou. E eu entendo essa dor, eu entendo esse caminhar, essa jornada, porque a gente passa, né, por situações semelhantes e a gente se ajudar, dar as mãos, né? A gente enaltecer as obras umas das outras, enaltecer, vamos dizer assim, as nossas potências é uma coisa assim que faz toda a diferença, por exemplo, na hora de conquistar os nossos direitos, as nossas políticas públicas. E a arte vem como um precursor da mudança de pensamento, na mudança de paradigma das pessoas. E, assim, você falou desse livro, mas você pretende continuar a sua carreira de escritora, lançando mais livros? Sim. Eu demorei muito para chegar, né? Então, eu vou fazer isso até enquanto eu viver, eu vou escrever, entendeu?
Sim, enquanto respirar, tiver nessa terra. Enquanto eu respirar, eu vou, entendeu? Porque eu gosto, eu amo o que eu faço, eu amo escrever. Eu saio cansada, com dor na coluna, com dor nas mãos, no braço do computador, mas eu amo fazer aquilo ali, entendeu? Sim. Então, eu vou, enquanto eu viver, eu vou fazer isso. Eu falo para você que criatividade, vamos dizer assim, que é uma fonte inesgotável. Exato, e outra coisa também que nós temos, que o escritor tem a favor dele, é uma fonte inesgotável, porque todo dia acontece alguma coisa no mundo que traz uma luz para você. Nossa, eu vou falar sobre isso. Que eu sou assim, uma pessoa que eu acredito muito no, vamos dizer, no cosmos, em Deus, no divino, de todas as formas, da maneira mais ecumênica possível. Então eu acredito que a criatividade, vamos dizer assim, é a luz de Deus, né? Que Deus é infinito, é o todo, então é a luz dele que é a fonte que vai sendo derramada assim, né? Tirando de um contexto religioso, mas de um contexto mais cósmico, entendeu? E eu acredito que a criatividade pode levar você a caminhos esplêndidos, assim. Eu tô super ansiosa para ler o livro, apesar de ser um pouco preguiçosa, eu confesso. Pode eu puxar, já falei, meia hora por dia, 5 páginas hoje, 5 amanhã. Aí você lê, mesmo que você leva 1 ano para ler um livro, mas você lê. O brasileiro não lê, a turma adora falar, brasileiro não lê. Não, brasileiro lê sim. Só que é e não é assim, eu vejo as estatísticas, mas não é assim, tão baixa como eles falam, entendeu? Sim. Lê sim, o brasileiro não se expõe como leitor. Entendeu? Porque imagina que alguém vai se expor como leitor num país onde a leitura parece que é crime. Não, as pessoas falam assim, é nerd, é gamer, toda então, sorte de adjetivos ruins. Não parece um crime? Uma coisa errada a ler? Então as pessoas não se expõem como leitor exatamente por causa disso. Mas nós temos sim grande número de leitores, entendeu? E tem os que não gostam, não leem nada, não querem ler nada na vida. Mas é questão de reservar um tempinho seu. Tem gente que não lê nem placa de carro, a gente vê muito isso. Não lê placa de carro, não lê placa de trânsito. Não lê para-choque de caminhão. Não lê. Não, tem gente que não faz isso. Porque, como fala, falta de incentivo. É um incentivo que você não dá, você nunca recebeu, então você não aprende a fazer uma coisa que você nunca Exatamente. E a leitura, ela precisa ser incentivada. Precisa. Ainda mais no nosso país, né? Culturalmente, a gente está vivendo um certo retrocesso, a gente vive um retrocesso político, às vezes a gente vive um retrocesso, assim, de conhecimento. Então, as pessoas leem, as pessoas ficam com vergonha. Tipo assim, o adolescente na escola, você lê enquanto ele tá na festa, tá bebendo, tá com os amigos, aquela vida vazia, badalada. Não é que a gente é contra a diversão, é que a gente não pode ser, vamos dizer assim, ignorar o conhecimento e só levar em conta que festas, vidas glamourosas, o glamour é tudo. Não é. A gente precisa de informação. Precisa. E leitura funciona assim. Eu acho que o que você lê, eu ouvi muito, o que você aprende, ninguém tira de você. A melhor coisa que você tem na vida é aprendizado. Aprender, exatamente, ninguém tira de você. E leitura também. Porque nós vivemos um país sem memória. Sim. Entendeu? O nosso país está no caos que está, porque o povo não tem memória. Entendeu? Se o povo lesse, entendeu? Se empoderasse. Exatamente. A gente não estaria onde a gente está. Nós temos potencial para primeiro mundo. Exatamente. Não estamos porque o povo não se informa. Entendeu? E é uma forma de se fortalecer. Exatamente. Outra coisa para que o livro serve para viajar. Entendeu? Sim. Eu não conheço a Europa, entendeu? Fisicamente nunca estive lá, mas eu viajo para a Europa sempre que eu posso, através dos livros. Então, os lugares que eu conheço na Europa, pelo mundo afora, que eu sonho um dia em pisar para conhecer, eu conheci nos livros. E eu me coloco lá, entendeu? É um prazer enorme isso. E quantas vezes as pessoas ficam em casa o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular? E não é produtivo. A gente está sendo produtivo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final no nosso bate-papo, está chegando ao fim. Infelizmente, é um assunto que a gente podia render a tarde toda falando, porque assim, você falando, eu estou viajando, eu estou indo para a Alemanha, estou indo para a França, para a Itália, e eu queria que você deixasse uma mensagem assim, do seu coração para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, uma mensagem... eu peço a vocês, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? Sobre amor.
E eu não estou falando nem de amor de homem e mulher, entendeu? Amor. Não estou falando de amor sexual. É amor sublime. Exatamente. Que as pessoas façam isso. Que elas amem. Que elas amem, elas se permitam, né? Uhum. A amar uns aos outros. Porque a gente se ama, a gente diz eu te amo, eu falo eu te amo já, entendeu? Mas eu te amo como? Eu te amo da boca para fora, eu te amo, existe um sentimento verdadeiro dentro de mim. A decisão diária. Então, que é isso, que as pessoas se permitam amar uns aos outros, porque é o que a gente está precisando no nosso mundo, entendeu? Em casamentos, entendeu? Amizades, entendeu? Em relação às pessoas, em relação à política, em relação a gênero, tudo isso é amar. Exato. Amar. A partir do momento que você ama, você respeita. Eu acho que o amor é o combustível da existência. Exatamente, que as pessoas se permitam amar. É isso, gente. É isso. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Esse bate-papo riquíssimo, maravilhoso. Espero ter você mais vezes aqui nos nossos... Chamou, eu venho. Eu vou... Para mim vai ser um prazer. Os próximos livros eu quero estar aqui com você. Com certeza. Eu já vou fazer as minhas anotações, porque eu quero aproveitar o máximo possível dessas informações. E eu queria deixar, a gente vai ficando por aqui, eu queria deixar um grande beijo, um grande abraço. E vai ser um sucesso, eu vou adquirir seu livro com certeza, vou ler e vou fazer o meu feedback depois no nosso retorno aqui no programa. Eu lembrei de uma outra coisa, você me permite? Permite, claro. Lá no meu Instagram tá rolando uma promoção, um sorteio, sim, entendeu? Vai valer um livro no Instagram e no Facebook. O Instagram é @escritora Vera Silva e no Instagram escritora Vera Silva. Nos dois vai ter um sorteio de um livro para cada um. Então vocês já sabem, né? Tá aí na tela o @. Não deixem de participar, corram, né? Já garantam seu livro, o seu nome, né, no sorteio, não vão perder. E ficamos por aqui, pessoal, com mais um Transicast para vocês. Esse podcast que é feito de diversidade, entretenimento, cultura, artes e muita diversão. E é isso. Tchau. Tchau.